Quem você diz que Jesus é para você? Quem ele é para você? O que ele significa para a sua vida? Uma ocasião, a Bíblia diz que indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós estamos vivendo dias, você bem sabe disso, em que a guerra das informações está cada vez mais acirrada. Realmente não sabemos mais em quem acreditar. E se alguém se levanta dizendo que é o dono da verdade, nós podemos logo desconfiar, porque só há um que é o dono da verdade. Aliás, ele não é o dono da verdade, ele é a verdade, porque é o próprio Jesus Cristo, como diz a palavra, ele diz que ele é o caminho à verdade. O caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, são as palavras de Jesus. Mas como nos nossos dias vivemos um período de fake news de todos os lados e tentam-se mais uma vez resolver os problemas da nação inventando leis em vez de trabalharmos no povo, em vez de trabalharmos na honestidade, na seriedade, na justiça, ficamos tentando inventar maneiras de proibir que coisas aconteçam quando o problema está no coração do ser humano. Veja que nesses dias o problema certamente não era internet, não eram canais televisivos, não eram redes de informações, mas Jesus pergunta para os seus discípulos: o que estão dizendo por aí? Qual é a informação que vocês recebem? Então veja que este jogo de informações, este problema de informações que nós recebemos é antigo. Jesus diz: quem o povo está dizendo ser o Filho do Homem? A pergunta de Jesus no grego é tis lego anthropos einai uios anthropos. Quem é o Filho do Homem? É a pergunta que ele faz. E eles respondem, então, de acordo com a pergunta feita por Jesus, e diz: uns dizem, e a expressão aqui melhor que dizem, uns afirmam categoricamente, não há dúvida, é João Batista. Outros, Elias, outros, Jeremias, ou alguns dos profetas. Eram as fake news da época, eram as informações equivocadas, as informações talvez distorcidas, mas que mostravam um verdadeiro desconhecimento por parte da população, por parte de todo o povo. Então Jesus leva os seus discípulos, aqueles com quem ele trabalhava mais de perto, leva-os a pensarem, a raciocinarem. Pensem um pouco, o que se diz por aí? O que falam a respeito do Filho do Homem? O que falam a meu respeito? Qual é a informação que vocês recebem? E eles poderiam constatar isso: olha, não há coerência no que nós ouvimos. Não há unidade. Estamos ouvindo muito nos nossos dias que a solução está na união. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Se você quer união, se você concorda com essa expressão, quero fazer um convite para você. Venha para a igreja, porque você só vai encontrar união verdadeira no meio do povo de Deus. É claro que se você procurar, você vai encontrar algumas informações distorcidas, você vai encontrar aproveitadores, mas quando você está no meio do povo de Deus, você encontra verdadeiramente comunhão, união. Aliás, um dos maiores problemas que eu vejo para esses dias, em que estão se negociando os critérios de retorno às atividades, é como é que nós podemos viver comunhão se nós não estivermos juntos? Como é que se pode viver comunhão à distância? E é o desafio que nós, pastores, homens de Deus, homens encarregados de ensinar a palavra e de cuidar do povo, é o desafio que nós estamos vivendo. Como viver comunhão com as pessoas? Por exemplo, quando voltarmos à atividade, como podemos garantir que um cálice para se tomar ceia seja realmente higienizado? Porque alguém colocou a mão naquilo, alguém precisou transportá-lo, alguém precisou segurá-lo para servir. Então são tantos problemas novos que nós vivemos, isso tudo no meio de informações nas quais realmente nós não podemos acreditar. Quero dizer para você que você pode escolher as informações que você prefere, você pode escolher o que você vai afirmar, mas tenha sempre por trás a verdade absoluta, inquestionável e imutável, porque as verdades
das pessoas, que não são verdades, como dizíamos outro dia, são as realidades das pessoas, mudam a cada dia. Vimos recentemente mudarem-se afirmações feitas categoricamente a respeito de ensaios sobre o uso de medicamentos, se podia, se não podia, e mudaram-se as informações para cima e para baixo várias vezes, não foi uma vez só, por parte de muitas pessoas. Eu não estou aqui fazendo acusação de ninguém, eu estou dizendo que você precisa estar seguro em informações imutáveis, em uma verdade absoluta. Por isso Jesus já naquela época pergunta: quem é que estão dizendo? O que é que estão dizendo? O que é que estão falando? E a resposta dos discípulos não poderia ser outras. Eles disseram, em outras palavras, há muitos fake news por aí. Uns afirmam categoricamente: é João Batista, homem de Deus, que temos muitas coisas boas a falar dele. O próprio Jesus o elogiou, dizendo que ele era o maior de todos os profetas. Outros dizem que ele é Elias, aquele que voltaria. Outros, não, ele é Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas aí Jesus, olhando para os seus discípulos, ele faz uma outra pergunta. De o mês, tis lego me einai. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Como que querendo dizer, olha, vocês vão ouvir o que vocês quiserem. Aliás, deixa eu abrir mais um parênteses aqui. Uma das figuras que a Bíblia aponta como um acontecimento para os últimos tempos é o total descrédito, é a total desinformação, a total falta de interesse nas coisas de Deus e a busca de pessoas que falem aquilo que outras pessoas querem ouvir. Diz que as pessoas sentirão coceira nos ouvidos e correrão atrás de mestres segundo as suas cobiças. Meu alerta para você que é um homem, uma mulher de Deus, um jovem que está procurando andar no caminho do Senhor, ou uma moça, quero dizer para você, cuidado com o que você ouve por aí e cuidado com o que você busca ouvir. Diz que essas pessoas estariam caminhando para lá e para cá procurando ouvir aquilo que eles gostariam de ouvir. Com as coisas de Deus não é assim que a gente faz. Nós queremos ouvir o que Deus quer que nós ouçamos. A palavra dele, que não volta vazia, que não muda, que é a mesma ontem, hoje, será eternamente, da qual nenhum tio há de passar, que não se cumpra. Ouvimos grandes organizações internacionais mudando sua opinião a respeito de tanta coisa, fazendo afirmações categóricas, como esses homens. Não há dúvida, é essa pessoa. E alguns acreditaram piamente naquilo que fora dito. Enfim, há também os da teoria da conspiração, enfim, há tantas coisas que você vai ouvir, você vai encontrar o que você quiser ouvir, ainda mais com a internet à sua disposição. Você encontra até defensores da teoria da Terra plana. Você vai encontrar o que quiser. Gente que vai defender com unhas e dentes que há seres em outros planetas. Gente que está dizendo que, olha, está para acontecer algum evento, algum cataclisma que vai acabar com tudo. Você vai achar de tudo. E eu quero dizer para você, você quer encontrar o que nunca muda? Vá para a palavra de Deus. De o mês, tis lego me einai. Quem você ou vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Essa é a pergunta que você tem que saber responder. Não o que estão dizendo, não o que estão falando, não qual é a opinião do mundo ou qual é a opinião que nós deveríamos aceitar. Aceite a palavra de Deus. Aceite aquele que é verdade. Aceite aquele que não muda e permita que ele mude a sua vida a tal ponto que você saiba lidar com esta avalanche de informações questionáveis, duvidosas, muitas vezes mentirosas, maldosas, enganosas, nas quais você não pode basear a sua vida, você não pode basear as suas decisões, você precisa conhecer a Deus e a sua palavra. A pergunta foi: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro rapidamente levantou-se, o primeiro que respondeu, e ele diz assim: Suei Christos, huios theos zao. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Antes ele pergunta de huios anthropos, o Filho do homem. E ele diz: tu és huios theos. Tu és o Filho do Deus
vivo, Zal. Tu és o filho do Deus vivo. Quando você responde a respeito de Deus para a sua vida, a Bíblia diz que quem confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e crê que foi Deus que o ressuscitou dentre os mortos, este há de ser salvo. Você precisa ter na sua boca a confissão da fé e que seja invariável, uma confissão segura, uma palavra que foi dada a um filho na fé, na Bíblia, foi dito para ele o seguinte: a fé que você tem, tenha-a para você mesmo. Você não pode ter uma fé baseada no que andam falando por aí. A sua fé não pode ficar oscilando de acordo com as preferências do momento. Nós vivemos aqui num país com liberdade, mas nós temos irmãos que vivem em países onde não há liberdade de pregação de evangelho, e a fé deles é a mesma, é no mesmo Deus, porque ele não muda de acordo com a política local. Ele não muda de acordo com a saúde local. Nós estamos vivendo na Semana Mundial do Meio Ambiente. Ele não muda de acordo com o meio em que nós vivemos vai mudando, mas você tem condições de condicionar o que acontece na sua vida à medida em que crê na palavra de Deus e simplesmente permite que Deus faça na sua vida a vontade dele, que já está registrada na palavra dele, que o próprio Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, se referindo aos discípulos dele, a tua palavra é a verdade. A resposta de Pedro: tu és o Cristo, o Salvador, o Messias, o que haveria de vir, eu não tenho dúvida disso. Tu és o Filho do Deus vivo, tu estás vivo e você tem que conhecer um Deus vivo. Um Deus seja vivo para você. Isso significa que cada passo que você dá, cada decisão que você toma, cada direção na qual você vai, o Senhor precisa estar presente e dirigindo os seus passos. É o que a Bíblia nos orienta a fazer. Você precisa conhecê-lo de perto, precisa ter comunhão com ele e saber exatamente que ele é para você também o Filho de Deus. Mas é um Filho de Deus vivo. Ele é Deus de vivos. Ele é Deus para mim que estou vivendo a minha vida aqui. Ele é Deus comigo durante a minha vida. Ele é Deus para mim desde que eu levanto de manhã até quando eu deito e inclusive quando eu estou dormindo. Ele não muda. Não há sequer sombra de variação no nosso Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus então disse para Pedro: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque isso não foi carne e sangue quem te revelaram. Não foi o levantamento que vocês fizeram com pessoas. Essas informações a meu respeito não vêm de homens, não vêm deste mundo. Essas informações você recebeu, diz o próprio Senhor Jesus, diretamente do Pai que está nos céus. Você tem recebido informações de Deus, não há dúvida. A questão está em o que significam essas informações para você. O que você tem feito com elas. Por isso Jesus perguntou: o que eu sou para você? O que é que vocês dizem que eu sou para você? A Bíblia nos diz, nos ensina que nós devemos ser os mesmos, tanto nas nossas ações quanto na nossa fala. Nós precisamos dizer que somos aquilo que nós vivemos. E precisamos viver aquilo que nós dizemos que somos. Por isso ele pergunta: quem dizeis que eu sou? E Pedro não tinha dúvida: tu és o Filho de Deus e és o Filho do Deus vivo. O texto é maravilhoso porque o Senhor diz: olha, sobre esta verdade eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente pode até fazer uma associação aqui dizendo: olha, as portas do inferno ficam levantando mente. Aliás, o diabo é o pai da mentira. Ficam levantando enganações aqui e acolá, mas a minha igreja não precisa e não depende destas informações equivocadas, errôneas, maldosamente modificadas. O meu povo vive e depende única e exclusivamente da minha palavra. Eu quero convidar a você a fazer uma oração de entrega e de declaração de que a verdade absoluta, a verdade imutável, a verdade referencial para a sua vida é a palavra de Deus. E a verdade está no Senhor Jesus, a quem você deve, nesse momento, convidar para entrar na sua vida, para entrar no seu lar e transformar tudo aquilo que essas informações tem trazido de agitação para dentro da sua casa e para a sua vida. E saber que as coisas que Deus registrou, manifestou, inspirou homens para escreverem,
e que estão registradas na sua palavra já aconteceram, estão acontecendo ou hão de acontecer em muito breve, porque o Senhor disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. De umes tis lego me einai. Quem vós dizeis que eu sou? A resposta que ele espera é a de Pedro: Suei Christus, huios theos zao. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Minha sugestão, antes de nós orarmos, é que você escreva aí abaixo, nos comentários, se você está no Facebook ou nos dias que virão no YouTube, escreva aí: antes, Deus não tinha lugar na minha vida. Agora, Jesus é o meu Senhor. Agora eu sei em quem eu tenho crido. Agora eu conheço a palavra de Deus. Eu tenho verdades imutáveis. E que Deus abençoe a você e dê a você estabilidade, a ponto de as pessoas se admirarem de como você pode estar passando tão bem em dias tão ruins que nós estamos vivendo. Vamos orar? Querido Pai Celestial, com grande alegria e gratidão no coração, nesse momento nós nos dirigimos a Ti em oração, para pedir-te que Tu invadas o coração e a mente e o lar de cada ouvinte, de cada espectador. Que o Senhor transforme a direção da vida dessas pessoas. Que o Senhor mude a influência que vinha sendo maldosamente trazida para dentro desta vida, para dentro desta casa, numa influência benéfica, abençoadora que vem da Tua palavra. Entra com o Teu poder, transforma, salva, e que todos possam sair deste momento, quem sabe desta mensagem já, declarando que a partir de hoje Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Continua, Senhor, fazendo a Tua boa obra em nós. Continua edificando as nossas vidas e mostrando-nos como viver da melhor forma possível esses dias tão difíceis que nós estamos passando. Abençoa os nossos espectadores, abençoa estas famílias, guarda-os, livra o Senhor da doença, dá-lhes saúde e dá sabedoria, Senhor, para a retomada paulatina das atividades normais, a nós e a todas as igrejas do Senhor, a todas as pessoas dessa cidade, deste estado, deste país, deste planeta, Senhor. Nós colocamos em Tuas mãos e pedimos que Tu transformes todas as coisas no nome de Jesus. Amém. Uma coisa que eu estou lembrando aqui, para terminar assim com um pouco de humor, né? Nós estamos aí tratando da retomada das atividades e há duas coisas que foram ditas que impedem você de participar das reuniões das igrejas que já começarem a abrir. Nós ainda não sabemos, vamos conversar amanhã, mas diz aí o decreto da prefeitura que a idade e a comorbidade impedem a pessoa de ir. Eu quero acrescentar uma terceira coisa que é pior do que essas duas: idade, comorbidade e comodidade. Cuidado para não se tornar um acomodado e que a comodidade impeça você de estar aonde Deus quer que você esteja. Que Deus abençoe você nos dias que virão, no nome do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela sua atenção. Que Deus o abençoe.